Queridos, graça e paz, aqui é o pastor Juninho Lutero. Eu vim falar sobre a polêmica da música Gideões Prostitutas de Terno e Gravata. Em primeiro lugar, gente, o nosso intuito com a música não foi se vingar do congresso, até porque a gente nunca teve sonho. Ai meu Deus, eu quero cantar, pregar nos Gideões. Diante de Deus eu tô falando isso. O congresso dos Gideões sempre foi uma referência para mim desde criança, né? Até o dia que eu conheci os bastidores, certo? Porque a mente do povo de Deus aqui no Brasil ainda é muito medíocre. Então qualquer pessoa que se manifesta contra o pecado de origem eclesiástica fala que a gente está se levantando contra o ungido de Deus. Ah, porque vocês estão com inveja. Ah, porque vocês não estão lá. Queridos, nós tivemos direção de Deus para fazer isso. E também gera uma revolta e gera uma tristeza muito grande quando você descobre que os heróis da Liga da Justiça são corruptos. Então não foi porque a gente ouviu um não dos Gideões, até porque a gente nunca pediu oportunidade para cantar ou pregar lá. Quando o ministério é de Deus, você não precisa ficar pagando em lugares grandes para pregar, para você fazer seu nome. O nome que deve ser feito é o nome de Cristo e não nosso. Os seus altares Deus vai destruir. Babilônia, o seu império chegará ao fim. Babilônia. Pastor Juninho, o senhor estava falando do congresso dos Gideões, que Deus vai derrubar o congresso dos Gideões. Não, querido. A gente estava falando do pecado, da potestade maligna que estava atuando por trás dos bastidores para levar os pregadores, pessoas da organização do evento, cantoras, ao pecado. Babilônia, a gente não chama Babilônia o congresso dos Gideões, mas nós chamamos a potestade que atuava por trás, que em nome de Jesus não vai atuar mais. Então o nosso intuito com a música não foi atacar as pessoas, não foi atacar pregador, não foi atacar cantora, não foi atacar ministério de ninguém. O nosso intuito foi atacar o pecado. Eclesia absurdamente corrupta, que pela grana diariamente surta e comigo se assusta. Sou a voz que clama no deserto, condenado por ministrar o santo decreto. Você pregador que tá mandando ameaça pra mim, você cantora que se sentiu ofendida, querido, querida, tenha uma vida santa novamente com Deus. Se converta, ao invés de ficar mandando ameaça pra mim, via e-mail, via Facebook, via Twitter, via WhatsApp. Querido, vá se converter, se fortifique na graça. Porque tentado todos nós somos. Ninguém tá livre de tentação não, querido. O diabo quer tentar, o diabo quer acabar mesmo com o seu ministério. E digo novamente, quem tem que parar é o diabo, não é seu ministério. Dê lugar novamente a Deus, que Deus vai te usar. Dê lugar novamente a Deus. Largue o uísque, largue a maconha, largue a cocaína, largue a prostituição. Deixa Deus usar novamente você. Nosso intuito não foi atacar pessoas. Se fosse atacar pessoas, a gente citava nomes. Você pregador que estava subindo no altar, drogado, você que estava subindo no altar, bêbado, você que estava se prostituindo com cantoras, você cantora que vendia seu corpo para poder ter uma oportunidade no congresso. Quem tem que parar é o diabo, não é seu ministério. Conserte sua vida com Deus. Se você vê que você não tem condição de consertar sua vida com Deus agora porque você não quer, então você faz como eu fiz. Eu não sou melhor do que ninguém. Fui criado na igreja, mas no final da minha adolescência eu decidi parar. Falei, gente, eu tô saindo da igreja. Chamei minha mãe, chamei a liderança, falei, olha, acabou. Quero sair da igreja. Mas por que você quer sair da igreja? Não, porque se eu continuar aqui na igreja eu vou ser uma farsa. Então saí do ministério de louvor, saí das minhas atividades da igreja e fui pro mundão. Fiquei 6 anos fora da igreja. Mas eu fui sincero. Não tô falando pra você sair da igreja. Eu tô falando pra você não fazer como eu fiz em ter saído da igreja, mas que você seja sincero como eu fui. Chame a sua liderança, ao invés de você sair ou parar com o teu ministério, peça ajuda. Para de querer bolar mentira com o meu nome. Para de querer me difamar porque eu fiz uma denúncia contra o pecado que estava ocorrendo nos bastidores dos Gideões. Se sai conversa com o meu nome, aí, gente, é normal. Né? Fizeram isso com Jesus, criaram calúnias contra Jesus, então é normal. Então não se espante se sair conversa fiada com o meu nome aí. Eu não tô nem aí, até porque eu não devo nada. Quem me justifica é o Senhor. O Senhor é quem me justifica.
Tem gente que bola coisas absurdas para poder derrubar profetas e calar profetas. Mas para a glória de Deus, o povo do Senhor está despertando. Existe um comentário lá de uma tentativa de atacar a minha vida, né? Forjar um falso assalto, coisa do tipo. Então só esperando a poeira baixar, bolar um esquema muito bem arquitetado para depois dizer que foi a mão de Deus que pesou. Olha lá, tá vendo? Foi falado ungido de Deus, morreu. Querido, se acontecer alguma coisa comigo ou com minha família, eu atribuo a pessoas ligadas aos Gideões, ao Congresso dos Gideões. Se acontecer alguma coisa comigo, eu atribuo a pessoas ligadas ao Congresso dos Gideões. E se acontecer alguma coisa comigo, um escândalo muito maior no meio evangélico vai acontecer, tá? Quero deixar claro que eu não tenho nada contra o pastor Cezino Bernardino. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela manifestação que ele fez no Congresso, né, falando sobre o assunto abertamente, mesmo que tenha acobertado algumas coisas, né, ele fez vista grossa para algumas coisas, mas despertou. E eu tenho certeza que o Congresso dos Gideões Missionários, se for mais seletivo com os pregadores que estão ministrando e levar com mais seriedade as coisas de Deus, eu tenho certeza que a graça do Senhor vai descer naquele lugar como antes e muitas vidas vão ser alcançadas. Nós reconhecemos